Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar fundo na casa de máquinas da política brasileira, a Câmara dos Deputados. Mas assim, não vamos falar dos debates que todo mundo vê na TV. A gente vai olhar para as regras do jogo. Aquelas que definem quem realmente tem poder, como esse poder se organiza e, no fim, quem manda. Exatamente. É entender a engenharia por trás do palco. E para guiar a gente nesse mergulho, nossa fonte é o próprio Manual de Instruções da Câmara, o Regimento Interno, aquele texto aprovado lá em 1989. É um documento bem denso, mas a gente vai focar em alguns artigos específicos entre o 12 e o 15, que são um verdadeiro mapa do poder lá dentro. É ali que a mágica acontece. Ou, pelo menos, onde as regras da mágica são escritas. Se formam os supergrupos, os blocos parlamentares, como se define quem é governo e quem é oposição, a tal da maioria e minoria. E, claro, quem comanda a instituição de fato, a mesa diretora. Ok, vamos lá desvendar essa estrutura. Vamos. Para começar, uma coisa que sempre me confunde. A gente vota num partido, acompanha o partido, mas de repente ele some dentro de um bloco parlamentar. O que são esses blocos na prática? São tipo umas alianças temporárias para ganhar mais força? É uma ótima forma de colocar. O artigo 12, ele define os blocos exatamente como uma ferramenta estratégica. A regra é simples. 2 ou mais partidos podem se juntar e escolher uma liderança única, comum a todos eles. Ah, então é uma fusão para ganhar escala. Pense nisso. Sozinhos, os partidos têm uma voz. Juntos, eles podem ter um megafone. Mas o fascinante aqui, o ponto que pouca gente percebe, é o que o regimento diz sobre o que acontece com as lideranças dos partidos que entram no bloco. O parágrafo 2º ele é brutalmente claro. As lideranças individuais perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. Peraí. Todo o poder. Como assim perdem? O poder de indicar gente para a comissão, de negociar tempo de fala, de articular as votações. Tudo isso sai da mão do líder do partido e vai para a mão de uma única pessoa, o líder do bloco. Nossa, então é um movimento de altíssimo risco e altíssima recompensa. Um partido pequeno, para ter mais relevância, basicamente entrega a chave de casa para o líder do bloco, que pode até ser de outro partido. Exatamente. É um cálculo de poder puro. Ele aposta que a força do coletivo vai compensar essa perda de autonomia. É isso. O líder de um partido com, 5 deputados tem uma capacidade de barganha limitada. Mas se ele se junta com outros e forma um bloco de 50, o líder desse bloco senta na mesa principal para negociar com o governo, com a presidência da casa. Vira um jogador de outro nível. É um amplificador de poder. Mas, como todo amplificador, ele distorce o som original. Você abre mão do controle individual. E aí eu imagino que tem alguma regra para isso não virar assim uma feira livre, né? Com dezenas de microblocos se formando a todo instante. Tem, claro. Não dá para juntar 3 deputados e sair por aí falando como uma grande força política, dá? Não, de jeito nenhum. O regimento exige um tamanho mínimo. O parágrafo 3º fala em 0,03 dos membros da Câmara. Fazendo a conta de hoje, com 513 deputados, isso dá mais ou menos uns 15 parlamentares. Ah, então tem uma cláusula de barreira. Basicamente, é uma forma de garantir que só alianças com algum peso político real sejam formadas. Evita a pulverização total. E tem mais um detalhe que eu acho genial para garantir uma certa estabilidade. Qual? É o que está no parágrafo 8º. Ele cria uma espécie de cláusula de fidelidade. Fidelidade? Como assim? Funciona assim. Se um partido resolve sair de um bloco no meio da sessão legislativa, ele não pode formar outro bloco nem entrar em um que já exista. Ele fica de castigo, isolado pelo resto do ano. Nossa, então é uma quarentena política. Perfeito! É uma quarentena. É quase um contrato de casamento com multa por divórcio antecipado. É uma ótima analogia. Você não pode simplesmente sair de uma aliança e entrar em outra na semana seguinte. Exato, isso força os partidos a pensarem a longo prazo. A decisão de entrar num bloco se torna um compromisso muito mais sério. Impede que a Câmara vire um mercado da bola com troca de time toda hora. Faz todo sentido. Ok, então esses grandes exércitos se formam. E aí, como o jogo se organiza? É simplesmente o maior bloco contra todo o resto?
Como que o regimento define quem está com o governo e quem é a oposição? Bom, aí a gente entra no artigo 13. E ele é uma peça de xadrez político muito, muito sutil. Ele define maioria e minoria, mas o ponto-chave é que não é só uma questão de contar cabeças, de matemática. Como não? Maioria não é quem tem mais gente? Sim, mas a definição de minoria é que é o pulo do gato. O texto não diz que a minoria é o segundo maior grupo. Ele diz que a minoria é, e eu vou citar, a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. Ah, a palavra-chave é em relação ao governo. Exatamente. Então a minoria não é o vice-campeão, é o antigoverno oficial. Precisamente. O regimento está, na prática, institucionalizando a oposição. Ele cria o papel do líder da oposição. Ele formaliza o conflito. Isso. Garante que sempre vai haver uma voz de oposição formalmente reconhecida, com líder, com tempo de fala, com prerrogativas. É um pilar do sistema de freios e contrapesos dentro do próprio legislativo. A estrutura da Câmara reconhece e até organiza a discordância. Perfeito. E o que acontece no nosso cenário político, que é super fragmentado? É quase impossível um partido ou bloco sozinho ter maioria absoluta, os 257 deputados. Como o regimento resolve esse impasse para a casa não ficar paralisada? Parágrafo único do artigo 13. Ele diz de forma bem pragmática que se ninguém atinge a maioria absoluta, assume as funções da maioria o partido ou bloco que tiver o maior número de deputados. Entendi. É um mecanismo para garantir que sempre tenha um motorista designado. Exatamente. Mesmo que ele não seja dono de mais da metade do ônibus, ele senta no volante. É isso. Garante que a máquina não vai parar por falta de um condutor. Sempre vai haver uma maioria formal, mesmo que na prática ela precise negociar cada curva, cada votação. Certo. Então já entendemos como os exércitos se formam com os blocos e como o regimento desenha o campo de batalha, com maioria e minoria. Agora, quem comanda o quartel-general? Quem está na sala de controle? Vamos para a mesa diretora. O centro de comando. O artigo 14 chama de comissão diretora. E a composição é um presidente, 2 vices e 4 secretários. É tipo o conselho de administração da Câmara, né? É a melhor definição. E uma das regras mais interessantes sobre esse conselho é a tentativa de garantir a isenção dele. O regimento proíbe que os membros da mesa sejam, ao mesmo tempo, líderes de partido ou de bloco. E também não podem participar de comissões permanentes. A ideia é que eles fiquem, teoricamente, acima das disputas do dia a dia. Em tese, sim. Seria um corpo diretivo focado mais na administração da casa do que nas brigas partidárias. Mas assim, isso funciona na prática? Porque os membros da mesa são eleitos com base em acordos partidários. Eles respondem a alianças. É realista esperar que eles ajam com total isenção, como se fossem juízes? Você tocou no ponto central. Existe uma tensão aí entre o que a regra propõe, uma diretoria institucional, e a realidade política, que é fonte do poder de quem está ali. A regra tenta forçar um comportamento, mas é óbvio que as decisões da mesa, principalmente do presidente, têm um peso político gigantesco. É um equilíbrio delicado. E quando a gente vai para as atribuições da mesa, no artigo 15, nossa, a palavra poder ganha outra dimensão. A lista é gigantesca e algumas coisas me saltaram aos olhos. Por exemplo, o inciso 4 diz que a mesa pode propor ação de inconstitucionalidade. Eu sempre achei que isso era coisa do STF, do presidente da República, PGR. Pois é. A gente tende a ver a mesa só como um grupo que organiza os debates, mas ela tem dentes, e dentes afiados. Essa atribuição, por exemplo, dá à Câmara uma ferramenta para contestar uma lei ou um ato do Executivo direto no Supremo, sem depender de ninguém. É um poder imenso. E tem mais, o inciso 9. A mesa pode adotar providências para a defesa judicial de deputados. E o 14, esse é inacreditável, a mesa pode declarar a perda do mandato de um deputado. Isso é um poder de tribunal. É um poder quase judicial, sem dúvida. Em casos bem específicos, claro, previstos na Constituição, como uma condenação criminal transitada em julgado. A mesa não julga o mérito da questão, mas o ato administrativo de formalizar a cassação é dela. Uau!
Isso mostra como a mesa acumula funções legislativas, administrativas e, como você disse, quase judiciais. Não é só a direção de uma casa legislativa, é a gestão de um dos 3 poderes da República. E não dá para esquecer da parte que parece mais burocrática, mas que é a fonte de muito poder: a gestão da máquina. A mesa aprova o orçamento da Câmara, que é bilionário, autoriza licitações, assina contratos, presta contas ao TCU. Ela é a diretoria executiva de uma mega empresa. Exatamente, com milhares de funcionários e uma estrutura super complexa. E, para fechar esse capítulo, tem um detalhe no finalzinho do artigo 15 que parece uma cláusula de superpoderes. O parágrafo único. Ele diz que o presidente da Câmara pode decidir sozinho sobre assuntos da competência da mesa em casos inadiáveis ad referendum. Isso mesmo, significa que a decisão dele passa a valer imediatamente, e os outros membros da mesa só ratificam depois. Nossa! É um mecanismo para dar agilidade em momentos de crise e de urgência. Quer dizer que uma única pessoa pode, na prática, tomar uma decisão que seria de 7 em nome da Câmara inteira, se o tempo estiver correndo. Na prática, sim. Isso é um poder gigantesco e muito concentrado. Ajuda a explicar por que a eleição para presidente da Câmara é uma briga tão acirrada. Com certeza. O poder é imenso. Então, no fim das contas, o que a gente descobre lendo esse manual de instruções é que por trás de toda a política que a gente assiste, existe uma engenharia de poder muito sofisticada. Aham. A gente tem os blocos, que são como peças de Lego se juntando para construir estruturas maiores e mais fortes. A gente tem a definição de maioria e minoria, que organiza o conflito político de uma forma institucional. E lá no topo, uma mesa diretora que é muito mais do que um grupo de moderadores. É um centro de poder administrativo, financeiro e até judicial. É uma síntese perfeita. A importância dessas regras é justamente esse equilíbrio que elas buscam. É uma tentativa de balancear a representação fragmentada dos partidos com a necessidade de ter governabilidade e de a instituição funcionar. A burocracia dando forma ao poder. Exato. As regras dos blocos incentivam alianças, a definição de maioria e minoria organiza a disputa, e os poderes da mesa garantem que a instituição seja um poder autônomo e complexo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Uma provocação, talvez. Manda. Lembra daquelas atribuições da mesa? O artigo 15, inciso 8, diz que uma das competências dela é adotar medidas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a nação. Sei, zelar pela imagem da Câmara perante a sociedade. Pois é. A questão que fica é: como essa estrutura interna com tanto poder administrativo e financeiro concentrado na mesa conversa com essa missão? Esse imenso poder de gestão, de administrar um orçamento bilionário, de ser quase uma cidade. Isso serve para fortalecer o legislativo aos olhos da população, mostrando sua capacidade e autonomia? Ou, pelo contrário, acaba por distanciá-lo das pessoas que ele representa, ao focar tanto em sua própria máquina interna, em suas próprias regras. É uma pergunta que não tem resposta fácil. Fica a reflexão.